Caros amigos aqui do canal Legião da Santa Cruz, estamos novamente aqui no nosso curso História das Conjurações Maçônicas, 14ª aula, hoje com o tema A Máquina de Corromper, os 3 níveis da maçonaria. Pois bem, pessoal, eu queria iniciar essa aula traçando aqui alguns elementos fundamentais para nós pensarmos as conjurações. Nós temos visto, sobretudo esse ano de 2020, por conta do coronavírus, muita gente falando sobre conspiração, gente que fala demais e que entende pouco a respeito do que fala. Então eu queria fazer uma introdução breve a essa aula de hoje, traçando aqui alguns elementos importantes para a gente entender o que é uma conspiração, como é que elas funcionam, etc. E como é que isso impacta na história. Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte: existem 2 erros quanto à história, à compreensão da história. O primeiro deles, que é o erro cometido pela grande maioria dos historiadores atuais, é o de afastar completamente qualquer tipo de possibilidade de uma conspiração concorrendo para a fabricação dos fatos históricos. Tá? E uma outra posição, igualmente errada, é a de acreditar que um pequeno número de cérebros sentado dentro de um gabinete montando uma conspiração consegue levar a cabo a produção de um fato histórico sem a concorrência de outros fatos que muitas das vezes são incontroláveis, favorecendo aquilo que foi pensado, aquilo que foi estruturado. A gente pode ter uma ideia a respeito disso a partir da Revolução Francesa, que foi pensada nas lojas maçônicas, mas que não teria acontecido sem a Grande Fome de 1788. Essa Grande Fome desencadeou um sentimento de satisfação popular, que foi o caldo em cima do qual esses grupos que já pensavam, já teorizavam uma revolução, estruturavam uma revolução, puderam levar adiante uma série de ações para fazer com que a população, ou parte dela, se levantasse contra o poder do rei e o poder da igreja. Portanto, as conspirações elas não são produto apenas de 2 ou 3 cérebros, elas dependem também de fatos que muitas das vezes não são passíveis de serem controlados, fatos que acontecem, são coincidências felizes no contexto de uma revolução, que favorecem ou às vezes até atrasam a revolução. E por outro lado, isso não pode levar o historiador a afastar completamente o papel desses cérebros reunidos num gabinete no tocante à constituição de certos fatos e eventos históricos. Então nós temos uma posição equilibrada, uma posição de bom senso em relação a isso tudo, e jamais achar que, os conspiradores controlam tudo. Não, isso é impossível. Eles não têm um poder absoluto sobre a história. Tampouco desconsiderar a possibilidade de uma conspiração acontecer ou de estar a ser desenvolvida a partir, às vezes, até de fatos que eles mesmos não produziram, mas dos quais eles tentam extrair algum resultado. Como, por exemplo, um jogo de xadrez. Você monta ali uma estratégia esperando que o teu adversário cometa um erro. E se ele cometer, você já tem um plano esperando para colocá-lo numa arapuca e adquirir, através desse plano, a vitória. Então as conspirações elas acontecem mais ou menos dessa forma. E no caso, quando a gente fala de conspirações ou conjurações maçônicas, a gente tem que ter em mente que elas não acontecem sem a participação de vários atores. Muitos deles, inclusive, incônscios de que estão sendo usados para um objetivo que foi elaborado nas lojas. Tá? Então, o que a gente vai falar aqui hoje vai iluminar um pouco essa questão, e é preciso que a gente elabore isso aqui que a gente trouxe no início, e deixe claro isso tudo, porque nosso curso ele tem um objetivo que é de fornecer a você que nos acompanha
um cabedal teórico, um cabedal crítico, para pensar a questão das conspirações, da atuação da maçonaria, de uma maneira científica, e não da forma como alguns propagandistas e youtubers fazem. Né? Nós aqui somos homens de ciência. Eu sou formado em história, então eu tenho um compromisso com os fatos. E eu preciso confrontar sempre a minha teoria com os fatos. Tá? Esse pessoal não tem esse compromisso, o pessoal monta, muitas das vezes, um enredo romanesco, fantasioso, para atrair público. Nós aqui não, nós aqui queremos formar pessoas com um nível crítico capaz, inclusive, de fornecer respostas consistentes e eficazes a essa questão do papel maçônico, até para que a gente possa unir esforços no sentido de combater essas ações no tempo e no espaço. Enfim, então vamos lá. O nosso tema hoje é sobre os 3 níveis da maçonaria. O título que a gente vai usar é A Máquina de Corromper, porque esses 3 níveis da maçonaria se intercalam, se interrelacionam, e esse interrelacionamento ele serve justamente para levar a sociedade a uma corrosão daquelas ideias que sustentam um determinado status quo, a fim de criar um caldo de cultura, um caldo ideológico eficiente para projetar uma revolução, uma mudança, uma nova constituição política. Não é? Então eu vou começar a nossa exposição fazendo a seguinte pergunta: o que a maçonaria visa corroer exatamente? Muita gente pensa que o papel principal da maçonaria é criar um caos no campo dos costumes, né, promover a debandada moral e etc. No entanto, o padre Henri de Lasso, que é um dos grandes estudiosos do papel da maçonaria na história, em seu livro A Conjuração Cristã, ele diz que, o principal objetivo da maçonaria não é corroer os costumes, mas sim corroer a ideia cristã, que fundamenta uma sociedade cristã. Tá? Então, é preciso também entender que a ideia cristã ela serve de base para a sociedade cristã. Então, você corroendo a ideia cristã, você corrói a sociedade cristã, consequentemente, você cria terreno propício para a criação de uma sociedade anticristã ou não cristã, secular, etc., laica, e por aí vai. Então ele chama a atenção para o seguinte, que o objetivo primeiro da maçonaria não é corroer os costumes, como alguns poderiam pensar. O papel principal da maçonaria é corroer a ideia cristã através de novas ideias, novas ideologias. E por que ela não busca primacialmente corroer os costumes? Porque a perversão dos costumes poderia levar as almas a desejar a ordem que a igreja oferece. É muito simples de entender. Você chega a um tal grau de corrupção moral que você começa a desejar um retorno a um status anterior, onde essa corrupção não era tão grande, ou pelo menos era controlada. Então, o principal trabalho maçônico é no campo ideológico, no campo das ideias. Tá? Agora, claro, isso só não é suficiente. É preciso também depois despoletar uma revolução política. Mas essa militância ideológica da maçonaria, ela serve de base para preparar essa revolução política que vão, várias delas acontecer aí ao longo da história. Por força de um esquema maçônico. Tá? A tática da maçonaria no que tange a promoção dessas novas ideias, ela é tripla. Tá? Então, em primeiro lugar, ela consiste em sugestionar. Ou seja, nada de impor essas novas ideias pela força. A ideia é sugestionar essas ideias como se elas surgissem espontaneamente de uma situação X ou Y. Ou seja, soprar essas ideias na opinião pública. Tá? É importante também lembrar que na intimidade das lojas maçônicas é que se prepara esse sopro que vai ser lançado sobre a opinião pública. Tá?
Então a ideia basicamente é fazer com que as pessoas sintam que aquilo ali é um senso comum, é uma opinião generalizada, que é o bom senso aplicado a um determinado fato, a uma determinada questão que está surgindo no momento. Então, o sugestionamento é a principal tática para levar a cabo essas ideias novas, né, que a maçonaria pretende sempre implementar no lugar daquilo que já está estabelecido. Tá? Uma segunda tática consiste em recrutar através do desgosto e da impaciência. Em toda a sociedade você tem pessoas que não estão satisfeitas com o rumo das coisas, que desejam um novo tipo de existência, uma nova forma de estruturar as relações sociais, econômicas, políticas, que deseja uma nova cultura, que deseja que a religião seja banida ou que seja mudada. Então, são essas pessoas que a maçonaria busca. Né? Pessoas que estão desgostosas, que estão impacientes com o cenário político. Tá? E a partir daí se forma uma terceira estratégia, que é a formação de pequenos grupos ou braços sucedâneos, tá? Que são as múltiplas associações paramaçônicas. Ou seja, são organizações a reboque da maçonaria. Tá? São organizações que existem justamente para fazer com que as pessoas tenham a impressão de que essas novas ideias elas não estão sendo impostas por ninguém, mas estão surgindo espontaneamente de várias cabeças, dando a impressão justamente de que é fruto de um bom senso aplicado às questões, né, sociais, políticas, e começam a surgir no noticiário de uma rede de televisão, num jornal, numa revista, etc. Tá? É importante também notar que muitas dessas redes de mídia estão ligadas a essas associações que são braços sucedâneos da maçonaria. Nós poderíamos citar várias dessas associações, né? O Rotary é uma organização paramaçônica, os Lions, né? O Demolay, e tem outras. Há várias associações que são de natureza paramaçônica ou que estão a reboque da maçonaria. Exemplo aqui no Brasil, isso que eu estou falando, por exemplo, o movimento monárquico, grão-mestres, inclusive da maçonaria, atuando no movimento monárquico em posições-chave, como é o caso do grão-mestre Antônio da Cruz, que é chefe do Instituto Imperial, que assessora, né, o movimento monárquico. Então, daí você vê que, bom, é um movimento que está sob auspício da maçonaria de forma indireta, mas não se apresenta como um movimento maçônico, evidentemente, mas, bom, só para as ideias que vêm das lojas. Né? Então, esses braços sucedâneos, eles garantem a formação da opinião pública, né? Como eu disse, dando a impressão de que ela é espontânea, quando na verdade é dirigida. Então, a grande obra da maçonaria, a principal estratégia da maçonaria é fazer com que essas ideias que são fabricadas nas lojas, elas pareçam espontâneas. Elas não podem parecer fabricadas, essas ideias não podem parecer dirigidas, elas têm de parecer espontâneas, fruto de um sentimento comum. Tá? Bom, há uma quarta estratégia que a gente poderia incluir no que tange a esse trabalho de sugestionamento da maçonaria, que envolve a adulação às ambiciosas. Eu coloco essa quarta estratégia um pouco à parte, né? Citei essas três táticas principais, né? O recrutamento dos desgostosos, a formação, né, da opinião pública, a criação de braços sucedâneos, etc. E coloco esse quarto aspecto como uma estratégia que só vai acontecer se essas três táticas chegarem a um certo nível de eficácia. Essa adulação aos ambiciosos, ela tem a ver com aquilo que o próprio Padre de la Souza fala muito bem na sua obra A Conjuração de Cristão, né? Que consiste em colocar aqueles que não podem ser príncipes e
cabeças da sociedade pela graça de Deus, mas que querem sê-los pela graça de uma revolução, ou seja, colocar as pessoas no poder. Tá? O padre de la Suite está falando de um contexto que é do século XIX, onde muitos príncipes queriam chegar ao trono, mas que não podiam chegar porque eles não estavam na linha direta de sucessão, mas que chegariam caso uma revolução acontecesse e a dinastia reinante fosse derrubada. Foi o caso, por exemplo, da Revolução de 1830, na França, onde uma nova dinastia subiu ao poder, né? A dinastia orleanista, com Luís Filipe, né? O rei burguês, chamado rei burguês, associado aos grandes banqueiros. Perfeito? Então, houve uma revolução, derrubou Carlos X, que era da linha Bourbon, da dinastia Bourbon, e aí sobe uma nova dinastia comprometida com um novo grupo, que obviamente estava comprometido com os pressupostos liberais e revolucionários da maçonaria. Perfeito? Esses ambiciosos, eles vão ser, vamos dizer assim, iscas para os imbecis, chamados idiotas úteis, que são os necessitados, os insatisfeitos, aqueles que vão ser recrutados, né, pelo desgosto. Ou seja, todo ambicioso ele precisa de uma massa de manobra para levá-lo ao poder. Então, esses imbecis, que geralmente são teleguiados, não têm a mínima consciência do que está a acontecer, né, entram no movimento, né, por desgosto, em face de uma série de questões que podem estar a acontecer, e aí você tem a maçonaria capturando os que ambicionam o poder por um lado e estes, né, fazendo o trabalho de capturar os idiotas úteis. Então, meio que ela terceiriza esse serviço. Isso mostra o seguinte, que a maçonaria não vai precisar agir em todas as frentes de maneira direta. À medida em que ela constrói uma estrutura, essa estrutura ela funciona por si mesma, porque ela tem uma lógica em si. Então, essa lógica ela vai funcionar de forma autônoma. E como ela conhece as leis da vida social, ela consegue criar essas estruturas que vão trazendo para dentro de um esquema que ela já montou previamente, né, os resultados que ela pretende extrair. Tá? Então, o padre de la Suite cita uma frase muito interessante que é a seguinte, não é dele, parece-me que é de um outro autor. A maçonaria é uma conspiração permanente, um organismo de guerra contra a sociedade e os estados. Ou seja, a maçonaria é uma organização revolucionária, ou seja, ela está permanentemente buscando remodelar, reconstruir. Daí, né, o símbolo da construção, dos construtores, né, o maçom como pedreiro, está buscando permanentemente reconstruir a sociedade. Tá? E para garantir o sucesso dessa conjuração, ela precisa se cercar de um máximo de secretismo ou, né, no mínimo, de uma grande discrição em face às suas ações. Tá? Daí ela estará organizada em 3 níveis, que nós vamos explicar aqui. O primeiro nível, mais baixo, é o das lojas públicas, aquilo que a gente chamaria de baixa maçonaria. É a soldadesca da maçonaria, são esses idiotas úteis, tá? Dos quais nós falamos aqui agora. Depois nós temos um nível intermediário, que seriam as lojas secretas, ou também chamada alta venda. São os altos oficiais da maçonaria, são os guias das lojas públicas. Então são eles que dirigem essas lojas que a gente vê por aí, né, nas ruas do Brasil, nas praças, nas vielas instaladas aí nas cidades do nosso país e do mundo. E um último nível, que seria o terceiro nível, chamado pelo padre de la Suite de poder oculto, tá? Que organizaria as ações da maçonaria a nível internacional. Perfeito? Eu queria aqui ler com vocês alguns pontos destacados pelo padre de la Suite no seu livro A Conjuração Anticristã, sobre essa questão dos 3 níveis. Então, vamos lá. Ele começa falando aqui na página 247 do seu livro A Conjuração Anticristã o seguinte:
Há um livro curioso de Philalet, pseudônimo de Anderson, que foi aquele que organizou a Grande Loja de Londres, né? Criou as constituições, chamadas Constituições de Anderson, que são a base legal da organização da maçonaria. The Long Livers, dedicado em 1720 aos grãos-mestres, mestres e guardiães e irmãos das lojas de Londres, indica muito bem no seu prefácio que já existiria, acima dos 3 graus tradicionais, aprendiz, companheiro e mestre, tomados, emprestados aos frimaçons, uma iluminação e uma hierarquia cuja natureza ele não revela. Então, o Padre de la Sue, ele trata aqui de uma citação feita por Anderson de graus, né, e de hierarquias que não estão presentes nas lojas públicas da maçonaria, na baixa maçonaria, ou seja, nas lojas que têm aqueles 33 graus conhecidos. E aí o Padre de la Sue pergunta assim, que vantagens a autoridade superior maçônica retira dessa organização? Elas, um maçom do primeiro grau, um aprendiz, tem o direito de saber tudo o que sabem os outros aprendizes. Ele pode entrar em todas as outras oficinas nas quais se trabalha a nível de aprendiz, mas não em nenhuma das outras oficinas nas quais se trabalhe a nível de um grau superior ao seu. Portanto, né, os aprendizes, via de regra, muita gente que conhece maçom, que é um mero aprendiz, que é um idiota útil da loja da qual ele participa, e muitas das vezes não sabe nada disso que a gente está falando aqui a respeito da maçonaria. Como nós dissemos, um idiota útil. Um sujeito que foi cooptado, capturado por algum desgosto, né, por alguma promessa feita por um desses grãos-mestres, alguns desses mestres, e entrou ali imaginando que ele vai poder fazer carreira política, vai ficar rico, né, etc. Tem muita gente que entra na maçonaria com essa expectativa. Né? Enfim, o Padre de la Sue também fala aqui, nesse capítulo, nós estamos citando, sobre o poder oculto. Eu vou ler aqui para vocês uma passagem muito interessante, onde ele diz o seguinte: acima de todas essas organizações nacionais da maçonaria, chamados Grande Oriente, aqui no Brasil tem o Grande Oriente do Brasil. Então, acima dessas organizações nacionais, encontra-se uma organização internacional à testa da qual se mantém e que com razão se chamou o poder oculto, que dirige a ação do todo em direção ao objetivo desejado. Por exemplo, uma organização que participa desse chamado poder oculto é a Grande Loja de Londres, que dirige as lojas no mundo inteiro, via de regra. Abaixo desse poder existem, pois, 3 franco-maçonarias superpostas. E aí o Padre de la Sue vai falar dessas 3 franco-maçonarias. Embaixo, a franco-maçonaria azul, claramente visível. São as lojas públicas que nós citamos, que vocês veem por aí com o símbolo, né, do esquadro, do compasso, indicando que ali tem, né, um templo maçônico, cuja existência é conhecida pelos profanos há muito tempo. Essa maçonaria inferior não tem, por assim dizer, acesso ao templo de Irã, propriamente dito. Ela é mantida no átrio, que se lhe oferece como sendo o templo. O poder oculto serve-se dela para realizar uma seleção que tem por objetivo colocar de lado os indivíduos hipnotizáveis, suscetíveis de se tornarem sectários, que o poder oculto tem necessidade para chegar aos seus fins. Ou seja, nessas lojas é feito o recrutamento daqueles indivíduos mais sugestionáveis no que tange aos planos superiores da maçonaria. Ou seja, aqueles indivíduos que mostrarem maior dedicação, maior empenho em entrar, em se comprometer com esses projetos, são recrutados para essas lojas mais altas. Estes formam a segunda maçonaria, a alta venda da qual falamos, que deve alcançar um objetivo parcial, cuja realização prévia é indispensável ao objetivo geral, que somente o poder oculto conhece. Esses objetivos parciais não são os mesmos em todos os países, porque o poder oculto neles não dispõe dos mesmos meios, nem tem que superar os mesmos obstáculos. Por isso que muitas das vezes algumas pessoas chegam e dizem: não, mas olha, a gente vê que a maçonaria do país tal tem uma pauta X e a do país Y tem uma pauta A, diferente daquela do outro país. Como é que então vocês podem falar de uma conjuração maçônica, etc? Por isso, porque às vezes o que é preciso fazer num país não é preciso fazer no outro. Às vezes o processo num país está mais avançado, no outro está mais atrasado, e
Bom, é o poder oculto quem define essas metas nacionais para a maçonaria de cada país, né? Acima dessas duas maçonarias estabelecidas no templo, há uma terceira oculta das outras duas e que se intoca nas criptas do templo. Ela está encarregada das ações de conjunto que se estendem a diversos países e a todo o universo, que é aquilo que chamamos de poder oculto. O padre Della Sua ainda diz o seguinte: a maçonaria, com efeito, já vimos isso, através de sua dupla organização, é constituída de maneira a permitir que uma autoridade invisível seja exercida sobre ela, do mesmo modo como a autoridade maçônica é exercida no mundo profano. Então, quer dizer, o grande objetivo da maçonaria é se tornar insensível, é tornar a sua ação insensível, ou praticamente invisível, né? É governar insensivelmente, sugerindo ideias. Como a gente falou no início, né? O grande trabalho, a grande tática da maçonaria é a sugestão, o sugestionamento, para fazer as pessoas acreditarem que elas seguem as próprias ideias, a própria razão, a própria vontade pessoal, e não uma estrutura de pensamento que veio de cima, que foi construída em cima de um esquema que envolve interesse e poder. Perfeito? Todas as engrenagens da organização maçônica foram moldadas e arranjadas para transmitir, de grau em grau, sugestões, ideias, vontades. Tá? Então, assim, a maçonaria ela não busca governar e influir as pessoas de maneira, claro, objetiva e nem de maneira forçosa. Ela busca, como nós já dissemos, estimular as pessoas a irem para um determinado caminho, de modo que aquilo pareça algo insensível. É uma tática muito bem elaborada de maniatar as pessoas dentro de um esquema de poder. Tá? E, bom, isso aqui que eu estou falando não é uma coisa que... peraí, isso parece algo muito romanesco. Bom, tem pessoas, inclusive, que têm essa habilidade de manipular outras pessoas e de fazê-las concretizar certos atos de maneira que elas pensem que estão fazendo a própria vontade. Isso é muito comum, por exemplo, no comércio, no marketing. Né? O cara faz uma propaganda tão boa do produto que ele está vendendo, às vezes o produto não presta, mas a propaganda é tão bem feita, você fica sugestionado a acreditar que aquilo realmente vai ser bom para você e você passa a comprar a ideia, né? Como sua. Então, bom, isso não é um segredo. Né? Há pessoas, inclusive, que conseguem fazer isso muito bem, mas aí, é claro, a nível individual. A maçonaria leva isso a níveis gerais, né? A níveis universais. Tá? Bom, para terminar, eu queria citar também aqui o finalzinho desse capítulo, em que o Padre Della Sua faz um resumo sobre a questão do poder oculto. Somos forçosamente levados a concluir pela existência de uma direção administrada, de um plano de conjunto, de uma forte organização que executa um objetivo determinado para o qual tudo tende, a partir, obviamente, do estudo das conjurações maçônicas. Sim, essa organização existe, o seu objetivo, o seu plano, sua direção, a qual as lojas inferiores obedecem. Sociedade compacta, apesar de sua disseminação no globo. Sociedade mesclada a todas as sociedades, sem depender de nenhuma delas. Sociedade de um poder acima de todo poder, exceto de Deus. Sociedade terrível, que é, assim, para a sociedade religiosa como para a sociedade civis e para a civilização do mundo, não somente um perigo, mas o mais temível dos perigos. Por que perigo? Porque a maçonaria, como nós dissemos, ela se esconde. Ela governa, ela busca governar insensivelmente, ela busca realizar as suas ações no segredo, no escuro. E, bom, como é que você pode se proteger de uma organização que se escamoteia, que se esconde, que adota um estratagema de total discrição ou quase que um secretismo absoluto? É muito difícil. Via de regra, na vida pública, é necessário que os grupos e associações que atuam na mesma obedeçam às leis, obedeçam
aos ditames daquele país onde ela funciona. A maçonaria, diferentemente, ela é uma sociedade que está acima de todas as leis, né? As constituições de Anderson, elas deixam isso muito claro. A maçonaria opera como uma sociedade que transcende todas as sociedades, todas as leis. Então, as leis do mundo exterior não valem para a maçonaria. Tá? Isso é muito perigoso. Quer dizer, é uma organização que se oculta e que não está aberta a um controle legal, ao controle da sociedade civil, do Estado, da igreja, etc. É uma sociedade que foge a todo controle. E por isso ela é tão perigosa. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Terminamos a nossa 14ª aula e espero que muitas dúvidas tenham sido tiradas a respeito de como a maçonaria se organiza. Ou seja, as lojas maçônicas que vocês veem por aí são apenas a ponta do iceberg. Um abraço, até a próxima.